Oi, pessoal! Hoje eu vim falar de coisas que são muito importantes pra mim na minha rotina, que acabam aliviando tudo e fazendo com que tudo ganhe um novo sentido, um novo significado, que são os meus hobbies. Analisando assim, num primeiro momento, eu achava que eu só tinha um, que é a leitura, mas pensando com calma, eu percebi que eu tenho alguns hobbies, são coisas que são naturais pra mim, que eu gosto muito de fazer e que com certeza o meu principal objetivo com eles é me distrair, me entreter e às vezes aliviar algumas tensões do dia a dia, né? E eles acabam deixando tudo mais tranquilo na minha vida, fazem com que as coisas fiquem mais leves e mais significativas. Bom, em primeiro lugar, quem me conhece já sabe, né, que eu gosto muito de ler. Então, a leitura, ela tem esse espaço muito importante pra mim. Desde que eu aprendi a ler, eu não parei mais, eu lia os gibis da minha mãe. Minha mãe tinha uma caixa lotada de gibis que eu lia e relia todos. Eu gosto muito desse processo imaginativo que a literatura me provoca. E por acabar sendo uma rotina mais monótona e cansativa pra mim, porque eu trabalho fora, tenho horários pra cumprir e acaba me sobrando pouco tempo livre no meu dia a dia, de segunda a sexta, pelo menos. A leitura acaba descomprimindo muito, assim, essa tensão que a rotina acaba me causando, né? E as coisas efetivamente ficam mais leves. Porque essa coisa de mergulhar numa história, todo esse processo de ir pra longe, imaginar outra realidade, faz com que a gente ganhe uma vida, sabe? Esse processo imaginativo, ele é muito importante pra sobrevivência humana mesmo, eu acredito nisso. Pra mim, pelo menos, sempre foi uma questão de sobrevivência mesmo. Quando a realidade parece muito dura e muito crua e muito difícil, ou quando ela parece muito sem graça, quando a vida parece um pouco indiferente, sabe? Todo esse processo, assim, que o capitalismo acaba nos causando, né, meninas? A literatura entra pra mim nesse lugar que é um lugar de respiro, um lugar de alívio das coisas reais. Ultimamente eu tenho gostado muito de histórias de horror, e eu não lia esse gênero antes, mas eu tenho descoberto que ele pode ser um espaço também de imaginação criativa bem divertido, e ele também pode ser um espaço político, né? Como é o caso do livro de contos Friday Black, que eu li em 2024. Esse foi um dos primeiros livros de horror, eu acho, que eu li. Na sequência eu ganhei a parceria da Dark Side, então tem vindo muitos outros títulos desse gênero pra mim, e eu tenho gostado bastante desse experimento, assim, de novidade, porque antes eu só lia coisas muito reais, e como a vida às vezes é muito crua, essas leituras muito densas e também muito carregadas dessa realidade difícil do cotidiano, acabavam me cansando bastante. Então eu tenho recorrido ao horror, que, né, às vezes traz elementos fantásticos, sobrenaturais e que fazem com que atiçem a minha curiosidade e que eu fuja bastante dessa minha realidade. E também a fantasia, né? Estou lendo ainda Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu não terminei porque, enfim, achei que ia terminar, passei algumas leituras na frente. Eu sou essa pessoa que pausa leituras e depois de um tempo pega de volta, enfim. Faço muitas leituras ao mesmo tempo também, então esse processo é bem no meu tempo mesmo. É um hobby que eu mantenho e eu cultivo bem no meu tempo. Mas enfim, eu continuo lendo essa literatura bem real, que fala sobre questões reais, de uma vida real, sem nenhum elemento de horror, sem nenhum elemento fantástico. E eu gosto muito também de ficção científica, que é algo que me transporta para outros lugares e que me faz imaginar situações bem diferentes. Eu tô vendo a série de Duna, a Profecia, se eu não me engano, e eu tô amando essa experiência. Eu tô encaixando ela em momentos de esteira, em momentos de lazer mesmo, em que eu não tenho nada pra fazer. Eu tô amando demais essa experiência, tô gostando muito, muito, muito da história. Eu acho que tá me dando um background, assim, sobre o que ocorre na história principal, né? E que tá sendo muito interessante pra mim, eu tô gostando bastante. Eu tenho os livros de Duna, os primeiros 3 livros, o box da Aleph. Eu já li o primeiro e é uma experiência incrível. Recomendo pra quem gosta. E eu também queria mostrar algo que eu ganhei de Natal, que são histórias bem nesse estilo, assim, que eu tô falando pra vocês, que me fazem fugir da realidade e dar uma viajada, assim. Um deles é um livro de contos que fala sobre o universo vampiros, né? Eu também pretendo vir aqui falar pra vocês sobre aquela trilogia da Anne Rice, em que o primeiro livro é Entrevista com o Vampiro. E tudo isso porque eu li Drácula e eu amei, então eu tô gostando muito desse universo, né? Eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos. E daí eu ganhei esse livro, O Vampiro Antes de Drácula. É um livro de contos e ele vai falar
sobre diferentes vampiros. Aqui diz que são as 14 principais histórias que construíram a ideia de vampiro desde 1819. Tem textos de Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, não sei falar o nome desse cara. Alexandre Dumas. Não sei falar o nome de ninguém, cara. Eu também ganhei esse box aqui. São 3 livros. 2001, Uma Odisseia no Espaço, Encontro com Rama e O Fim da Infância, também ficção científica, tô bem curiosa. E, gente, um livro que eu comecei a ler uma vez e daí, porque eu peguei emprestado de alguém, eu tive que devolver. Não finalizei essa leitura, mas eu gostei muito do trecho da história em que eu li. Jurassic Park. Nem eu esperava gostar disso, mas eu achei tão envolvente as primeiras páginas, assim, que eu li e que eu fiquei pensando muito sobre, que alugou um espaço na minha cabeça, assim, então eu pretendo continuar essa leitura. E agora com um box e sua devida continuação. Um dia eu pretendo continuar a leitura de Duna. Eu sou incrivelmente obcecada por essa história, apesar de eu não ter continuado os livros. Eu assisti todos os filmes, eu estou assistindo a série agora e eu sempre fico impressionada com o quanto é uma história boa, rica, sabe? Politicamente falando, pelos aspectos políticos dela, mas também pela atenção às relações dos personagens, sobre como funciona o ecossistema dos universos. Então, nossa, eu tô achando tudo muito incrível. Quando eu terminar de ler tudo, eu vou poder dizer que eu sou uma fã. Mas, por enquanto, eu não me sinto segura pra dizer isso. É demais, eu amo muito essa história. Mas lembrando, eu também leio muito drama. Às vezes eu quero ler um romance, às vezes eu quero ler algo mais profundo. Eu também leio livros teóricos sobre feminismo, principalmente. E assim, eu não limito meu gosto, não limito minhas experiências literárias, porque eu acho que elas são muito importantes pra mim. E quanto maior a bagagem que eu tiver e mais diversa, eu acho que melhor eu me relaciono no mundo, assim, melhor eu caminho pelo mundo. Esse é o meu grande objetivo com a literatura, né? Ter repertório pra viver. Bom, outro hobby que eu adquiri há um tempo, em 2024, eu tive algum tempo ocioso em casa. Eu comecei a consumir alguns conteúdos na internet mesmo, em redes sociais, sobre pintura. E uma coisa que me fascinou, eu dei um jeito de conseguir, foi desenhos com giz pastel oleoso. Em primeiro lugar, eu preciso avisar que eu não sou uma profissional, eu não sou uma artista, eu não tenho dom, nenhum talento, nem nada do tipo. Eu apenas sou uma pessoa que procura atividades fora de telas pra cultivar ao longo da vida, porque eu sinto que às vezes o tempo que a gente gasta com redes sociais é um tempo perdido, em que a gente poderia estar fazendo coisas que fazem bem pra gente, que fazem com que a gente desligue de tudo. E eu acho que, né, como eu falei no início, os hobbies têm essa principal função, assim, de me fazer desligar da realidade e dar uma relaxada na mente, assim. Para fazer com que este objetivo fosse cumprido, eu comprei este estojo de 50 cores da Pentel. Aqui dentro vem os gizes, não sei. Eles são muito pigmentados, eu achei muito bom. Pra quem não sabe como é, ele é bem semelhante a um giz de cera, só que é algo que solta mais tinta, digamos assim. Solta mais do material que dá a cor pro papel. Pra quem não conhece, eles são assim, pequenininhos. Eles vêm envoltos nesse papelzinho e eles são ótimos. Bah, isso daqui é uma grande fonte de relaxamento pra mim, apesar de eu não ter mais feito tanto depois que eu adquiri essa nova rotina. Mas essa coisa com cores, assim, me chama muita atenção, eu gosto bastante. Eu acho que é um resquício da minha infância ainda. Eu sempre quis ter muitos lápis de cor e coisas muito coloridas, mas por vezes eu não tinha como pagar ou como adquirir. Então agora me resta, enquanto adulta, alimentar a criança que habita em mim, não é mesmo? Aonde que eu faço esses desenhos? Em primeiro lugar, eu não crio nada, porque eu sou incapaz de ter essa imaginação visual, criativa visual. Eu não sou essa pessoa. Eu vejo desenhos no Pinterest ou qualquer outra rede que tem esse tipo de conteúdo e eu tento reproduzir. Coisas simples, obviamente, porque eu não vou tentar fazer um rosto humano ou, sei lá, um cachorro, porque eu sou incapaz, né? Não tenho esse nível de precisão, assim. Mas
Mas eu fiz coisas bem legais neste pequeno caderninho. E sério, parece que quando eu tô fazendo isso eu desligo completamente. Essas folhas que eu coloco entre as páginas é porque ele transfere bastante a tinta. Então, como eu não quero manchar os desenhos, e obviamente eu não tenho nenhuma experiência com isso, então eu uso esse recurso mesmo, que é bem um quebra-galho, digamos assim, pra quem não sabe o que fazer sobre isso. Mas enfim, aqui a ideia é se divertir, então se os meus desenhos são feios, é porque é isso, eles foram feitos pra me entreter. Eu também tenho visto alguns vídeos sobre cerâmica fria, eu acho que é o grande hobby do momento. Ele e aqueles desenhos que eu não lembro o nome, que são feitos com caneta, né? E tem me dado muita vontade de fazer, porque são itens de decoração pra casa, eu amo, simplesmente amo essa estética, assim, feito à mão e tudo mais. Mas eu realmente não tenho como agora. Eu não tenho tempo pra isso e é algo que vai me dedicar a aprender novamente, algo do zero e pra ficar bem feito. Então, realmente não consigo agora, mas acho muito legal e acredito que seja algo muito bom de se fazer. Outra coisa que é um hobby pra mim e eu nunca tinha me dado conta disso é unhas. Eu faço as minhas unhas desde os 11 anos e realmente é algo que eu nunca tinha me ligado que pode ser um hobby. Eu gosto muito de fazer. A esmaltação, a cutilagem, todos esses processos, assim, eu aprendi a fazer assistindo vídeos e treinando em casa mesmo. Obviamente, nunca fiz cursos, então não fica perfeito, não fica como o de uma profissional, mesmo após muitos anos treinando. Respeito muito o trabalho dessas mulheres que fazem esse tipo de processo de uma forma perfeita, mas eu faço só pra mim. Então é algo que eu tento dar o meu melhor, até porque eu não tenho condições de ficar gastando muito com esse serviço. É novamente um quebra-galho também. Então, recentemente, agora no final de 2024, eu aprendi a fazer unhas de gel. Eu tenho uma maleta gigante de ferramentas com todos os utensílios necessários para esse trabalho. Eu tenho testado bastante, feito novas experiências com isso e tenho me divertido muito. Eu fico muito orgulhosa quando eu consigo fazer algo que eu gosto realmente. É isso, a última que eu fiz. Ficou assim. Não fica perfeito, como eu falei pra vocês. Uma mão fica diferente da outra e vida que segue. Pra mim tá ótimo, é só pra eu viver no dia a dia mesmo. Então sim, eu faço alongamento, faço esmaltação, tenho a cabine de secagem e tudo mais. Fui comprando as coisas aos poucos, fui pesquisando muito o que precisava pra fazer tudo isso e fui adquirindo os itens e tem sido minha diversão. Algumas vezes por mês eu me dedico a isso. Apesar de ser muito corrida, minha rotina, eu separo esse tempo pra isso, porque eu acho importante eu ter esse momento também. É algo que me relaxa bastante. Outra coisa que eu gosto de fazer é jogar The Sims. Eu tenho uma amiga com quem eu troco algumas figurinhas sobre o jogo. Eu comprei recentemente algumas expansões que entraram na promoção. É algo que eu me divirto muito, principalmente fazendo construções dentro do jogo. Crio personagens, crio cenários, situações diversas, me divirto infinitamente, é um espaço muito de lazer pra mim. É algo que também é um sonho realizado da infância, porque quando eu tive computador, aos meus 10 anos, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu tive um computador de mesa, um bem antigão. Eu não tinha condições de jogar, mas eu gostava muito de ver conteúdo sobre, e nas vezes em que eu pude jogar, eu fiquei apaixonada, eu achava muito legal, então é algo da infância realizado. Então é muito importante pra mim também. A gente também tem um PlayStation aqui em casa. Eu jogo também bem jogos de menina, eu acho, assim, que é Plants vs Zombies. Eu gosto bastante também. E o que surge, assim, de novidade, eu acabo experimentando. Os jogos... Eu não sou uma gamer, né? Eu não sou uma pessoa, assim, que se dedica muito e que entende muito, principalmente. Mas eles também... Os jogos também são um espaço de diversão pra mim. Então, é algo que me faz relaxar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta nos comentários quais os seus hobbies, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, como você faz pra relaxar durante o dia a dia, pra descontrair da rotina puxada, dessa opressão toda do capitalismo, não é mesmo? Vamos trocar figurinhas, que nem eu falo em todos os vídeos. Eu acho que é importante essa troca e eu vou adorar pegar dicas com vocês sobre o que fazer no meu tempo livre também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.